consciência sobre o impacto da atividade humana sobre o planeta, áreas tradicionais da economia estão sendo colocadas contra a parede para rever os seus modelos de negócio. Não só para usar racionalmente os recursos naturais, mas também para reduzir sua produção de resíduos. Por conta de seus efeitos diretos sobre o solo e as águas, a indústria de defensivos agrícolas trabalha hoje com mais uma prioridade, além dos resultados econômicos. As empresas do setor químico ainda estão a léguas de distância de se tornar sustentáveis. Pelo menos no que diz respeito às relações de trabalho, sabemos que há em Mairinque, no interior de São Paulo, uma empresa que se tornou um modelo de práticas inclusivas. Fui até a sede da Fersol para conferir quais foram as diretrizes adotadas pela organização nesse sentido. E como a empresa conseguiu fazer da fabricação de produtos químicos perigosos, de cheiro quase insuportável, um ambiente agradável para se trabalhar. A crise recente da agricultura e uma má gestão administrativa passaram pela Fersol feito um furacão. A empresa viveu seus piores momentos. Como todo mundo sabe, o ano de 2005 e 2006 foram os anos muito críticos para a agricultura brasileira. Provavelmente nos últimos 50 anos nós não tivemos uma situação similar. E como todas as empresas do setor, teve que haver remanejamento e também dispensas. E foi aí que surgiu a oportunidade de ousar. Uma das formas foi contratar profissionais tradicionalmente excluídos do mercado de trabalho. São mulheres, são afro-brasileiros, negros, pessoas acima de 40 anos de idade, portadores de necessidades especiais ou de talentos especiais, como nós chamamos, homoafetivos, pessoas HIV positivo, mulheres grávidas e por aí afora. Porque eu acho de que é uma questão de justiça, é uma questão de ideologia e eu acredito de que se nós não contratarmos esses valores que estão aí disponíveis, quem perde é a nossa companhia, quem perde é o país. A gente não pode dispensar desses talentos maravilhosos que estão aí disponíveis. Então é uma maneira de fazer um bem para a empresa, para o país, para a nação e também para as pessoas que estavam excluídas. No auge da crise agrícola, a Fersol precisou reduzir pela metade sua força de trabalho. O que nós fizemos é que as dispensas fossem também tendo em consideração de que a gente deveria manter as pessoas dos segmentos historicamente excluídos ou das pessoas que mais necessitavam de trabalhar e teriam menos condições de arrumar uma outra atividade fora. Na prática, o caminho adotado pela Fersol para sair da crise teve a força de uma alavanca, mas foi preciso paciência. Qual a situação financeira da sua empresa hoje? Ela está melhorando, ainda tem as suas fragilidades, mas ela vem sendo sanada. Na minha opinião, também, ela vem sendo sanada justamente porque nós temos esta filosofia e esta política. Provavelmente, se não tivéssemos essa filosofia e a política de direitos, de inclusão, tá certo? Provavelmente a gente não teria sobrevivido. Então, às vezes eu digo para companheiros, amigos, empresários, se você tiver dificuldade, então pense em contratar mulheres, negros, deficientes, etc. Agora, se você estiver quase quebrado, nem pense, contrate diretamente, porque provavelmente será a sua salvação. E por quê? Porque é outra atitude. Essas pessoas também estão muitas vezes falidas. E quando todo mundo se junta, é uma questão de que é tudo ou nada. Então, se juntam e as cabeças e o pensamento e as possibilidades de solução, elas surgem de uma maneira diferente. Porque nós não somos todos igualzinhos, pensando na mesma coisa, né, com o mesmo sistema. A gente passa a ter muito mais informação e muitas coisas são resolvidas da maneira mais inverossímil, né? Que você nem imaginaria. Exatamente ao contrário de que todos os livros de finanças, de economia, de matemática, de química falam. Quer dizer, as coisas são resolvidas por um outro viés, né? Que a gente não acredita
se não tivesse passado por eles. Será que faz mesmo diferença? Perguntei a alguns dos funcionários sobre isso. As mulheres têm bastante oportunidade. Eu mesmo na área que eu trabalho, eu tomo conta de uma linha, né? Eu tenho a oportunidade de cuidar de uma linha. Meu chefe confia no meu trabalho. Eu tenho uma responsabilidade grande no que eu faço ali, entendeu? De poder embalar um lote, poder liberar ele, trabalho com uma equipe, entendeu? Quantas pessoas são lideradas por você? Assim, não como líder, como operadora, né? Eu falo, somos em 5 na linha, entendeu? Mas em todas as áreas da produção sempre tem uma menina que trabalha. Somos a maioria mulheres que fazem isso. Um dos principais benefícios da Fersol foi a implantação da licença maternidade estendida. São 7 meses para a mãe e 3 meses para o pai, que sai de licença assim que a mãe voltar a trabalhar. A Fersol não somente adotou isso no ano 2003, 2004, mas mais do que isso, provavelmente uma das poucas empresas que batalhou, defendeu ativamente, proativamente, de que isto deve acontecer não somente na nossa empresa, mas em toda a sociedade brasileira. E isto é uma conquista da sociedade, não somente do filho ou da mãe, ou do pai, ou da família. É uma conquista para a empresa, é uma conquista para a sociedade. Então, esta é uma forma de demonstrar de que nós temos realmente um compromisso com o conjunto. Isto também faz parte, é mais um grãozinho dentro da sustentabilidade. Veja, uma criança que é amamentada durante 6, 7 meses e o pai passa depois mais 3 meses com ele, então a amamentação ela não é somente física. Tá certo? Não é somente o leite de que vai dar melhor dentição, melhor anticorpos. É uma alimentação espiritual, é uma alimentação do ânimo, da ânima, da alma. Então, provavelmente, a gente está preparando crianças para serem mais afetivas, mais compreensivas, mais responsáveis, mais solidárias. É uma pequena coisa que uma empresa pode fazer e que todas as empresas podem fazer, é uma pequena contribuição para tentar, a longo prazo, mudar a relação que a sociedade tem consigo mesma. Eu já trabalhei em empresa que eu tive meus filhos com 3 meses, saí um mês antes, com 3 meses tive que voltar. Nem conseguia amamentar direito, né? Voltar a trabalhar, estudar. Na época eu estudava, entendeu? E também o que eu acho muito legal, ele dá força pra gente estudar também. Ajuda o pessoal a estudar, ele incentiva, ele cobra da gente, pergunta se está estudando. Isso eu acho muito legal também. No meu caso, eu não estudei ainda porque eu optei ter minha casa, por causa dos meus filhos. Mas no ano que vem eu quero fazer uma faculdade. Que faz 4 anos e 7 meses que eu tô aqui, já consegui minha casa, meu carro. Em outro lugar eu não conseguiria. Por quê? Porque o salário daqui é muito bom, os benefícios eu acho muito bom. Ajuda, as coisas que eles fazem pra gente é muito bom aqui. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre a responsabilidade social na Fersol. Com a pressão dos mercados por melhores práticas de negócios, as organizações foram obrigadas a mudar de atitude e se ocupar de questões antes tidas como menos prioritárias no seu dia a dia, como a responsabilidade social corporativa. Fazer um produto bom, de qualidade, e que ele seja competitivo, estar nas prateleiras para ser consumido, isso não é responsabilidade, isso é parte do negócio. Tá certo? Se não tiver isso daí, não acabou, não tem negócio. Eu acho que a responsabilidade da empresa transcende isso daqui. É você participar ou facilitar a emancipação do ser humano, já seja política e filosoficamente, fazê-lo um protagonista também, para que ele não fique escravo às condições de vida de que ele herdou, que ele possa avançar. A empresa tem uma obrigação, tem um compromisso com a sociedade de trazer à sociedade, devolver à sociedade parte daquilo que ela está recebendo, que ela está ganhando, que ela está sendo beneficiada pela sociedade, para que a sociedade possa evoluir, para haver um desenvolvimento humano e não somente um desenvolvimento econômico. A
experiência mostra que a preocupação com o desenvolvimento dos funcionários e da comunidade ao redor não são apenas ações assistencialistas, mas uma forma indireta de obter lucro e garantir a perenidade da empresa. A forma como a empresa contrata já é uma ação de responsabilidade social, né? As pessoas quando chegam aqui, ao apresentar seu currículo, vêm transformado apenas o seu perfil profissional, mas também a sua trajetória de vida, né? As suas origens. Então, na entrevista, a gente busca-se também ouvir quem é esse profissional que aqui chega, né? Que para além do profissional, tem ali um ser humano, uma visão de mundo. E como a empresa preza, né, por uma discussão sobre a ética, a importância de transparência, de você ter uma política de recursos humanos transparente, uma política de relações de trabalho transparente. Então, no diálogo com o profissional, na hora da sua contratação, isso também é conversado. Aqui na Fersol, então, essa minha área é um pouco esse desafio de a gente poder refletir sobre por que não humanizar a relação capital e trabalho. Como é que se dá a humanização da relação de capital e trabalho? Quando a empresa vê que para ela poder realmente dar certo, não é só o lucro que tem que ser visto, tem que ver também o ser humano, que é o profissional que aqui está, né? O profissional que está aqui prestando, né, a sua força de trabalho para a empresa. Só que ele está aqui enquanto profissional, ele quer se realizar não só como profissional, mas como mulher, como homem também. Então a área de responsabilidade social da empresa tem uma interface muito forte com a área de recursos humanos da Fersol, né? Para a gente poder ver que não é a empresa tem um selo, porque eu tenho um selo amigo da criança, a empresa cidadã, não é só ter um título, um selo, porque um selo é um papel em si, mas tem que estar materializado no cotidiano de trabalho, né? A questão da participação feminina não é mero detalhe, é uma política proativa. Porque isso é a meta da Fersol, entendeu? A gente poder, por exemplo, ter mulheres ainda mais em cargos de comando na empresa, de ter mulheres liderando linhas de produção ainda mais. E para isso temos que realmente dar espaço e promover essas mulheres para isso, né? Treinar, educar, reciclá-las. Reciclá-las para isso. E garantir, se a gente monta um grupo para treinamento, tem que garantir a diversidade, entendeu? Não pode, por exemplo, em curso de empilhadeira, não tem só homem, tem que ter mulher ali também, porque ela pode sim ser uma empilhadeirista. A Fersol teve um desafio a mais para enfrentar. Numa empresa química como esta, existem várias restrições naturais para uma mulher trabalhar. Por exemplo, não podem trabalhar onde tem produtos químicos. Quando estão grávidas, não podem carregar pesos acima de 20 quilos. Então essas e outras seriam condições normais para abolir a mulher naqueles postos de trabalho. Pois bem, nós fizemos uma rearquitetura da empresa para que isto não aconteça, para que as mulheres possam trabalhar em absolutamente todos os lugares e todas as funções. Então nós já tivemos aqui mulher que fazia solda, eletricista, encanadora, tem mulher que trabalha nos utilities, nas utilidades, ou seja, onde tem gás, tem frios, tem motores, etc. Mulheres que trabalham nas sínteses, mulheres que trabalham... A mulher trabalha em absolutamente todos os lugares. A realidade do mercado de trabalho não é bem essa. Segundo as estatísticas nacionais, no chão de fábrica ou nos escritórios, há uma clara distorção salarial entre profissionais de competência semelhante. A única diferença entre eles, muitas vezes, se resume ao sexo e à cor da pele. O que a gente vê nas estatísticas do IBGE, né, e outros estudos é de que a média de remuneração do homem branco no Brasil está por volta, arredondando, uns R$ 1.200. A mulher recebe 30% menos do que isso. Por volta de R$ 800, alguma coisa assim. No caso do homem afro-brasileiro, do homem negro, é a metade, por volta de R$ 600, R$ 650. E no caso da mulher afro-brasileira negra, 30% ou menos. Agora, o interessante é de que as mulheres, com a mesma capacitação, com o mesmo com os mesmos anos de estudo e fazendo o mesmo trabalho que o homem, ganha 30% menos. Então a gente não entende muito bem qual é a lógica, né, dessa conduta, né? Qual é a lógica de que determina essa diferença de remuneração. Inclusive, mulheres têm de 2 a 4 anos mais
de educação, de estudos do que homens, ainda assim tem uma remuneração 30% menor. No caso da Fersol, a gente tem uma filosofia diferente, onde nós abolimos a plusvalia desde que praticamente começou a empresa. Apesar de que o patamar, o mínimo que o sindicato dos químicos recomenda é um valor determinado, nós utilizamos o Diese como nossa remuneração mínima. E o Diese, para você saber, é 3 vezes mais do que o mínimo recomendado pelo Sindicato dos Químicos. Isso quanto ao salário mínimo? Isso quanto à remuneração mínima. Agora, homens e mulheres, brancos e afro-brasileiros, minorias, todo mundo tem igualdade de condições, igualdade de remuneração para as mesmas atividades, igualdade de condições de promoção dentro da empresa, são todos tratados de maneira equânime. No próximo bloco, os desafios da indústria de defensivos agrícolas para reduzir seu impacto na natureza. O solo e as águas foram alvo constante de mau uso e contaminação por parte da indústria química, em particular a de defensivos agrícolas. Assim como outras áreas da economia, hoje esse setor é obrigado a mudar para se tornar mais sustentável. Quais são hoje os desafios da indústria química para se tornar mais sustentável? Produzir com menos resíduos, ou seja, tendo cada vez menos subproduto, tentando observar a natureza. A natureza ela tem um equilíbrio extraordinário, onde todos os seres eles servem para alguma coisa ou para alguém. Então a natureza tem uma descarga zero, tem zero de resíduo. Então nós temos que mimetizar, temos que observar e tentar criar produtos que criem o menor resíduo possível. Isto é uma das coisas. A segunda é de que a gente possa produzir sempre produtos que tenham menos impactos ao meio ambiente e ao ser humano. Não é somente menos resíduos, mas resíduos, né, ou situações que criam menos impactos para o ser humano. Então essa daqui eu acho que é uma dos desafios para a indústria. E a outra é encontrar alguma maneira que vai parecer meio estranho, que eu vou dizer, cada vez produzir menos aquilo que é desnecessário. Porque, na realidade, quem produz e quem vende a mesma coisa todos os anos, então vai ficando para trás, porque a concorrência vai crescendo, não é verdade? E eu acho o seguinte, que nós teríamos que pensar em produzir cada vez menos para dar melhor utilização naquilo que nós produzimos, porque com isso estaríamos causando um impacto menor, tanto ao meio ambiente como à sociedade. Por ora, a grande bandeira da Fersol é o processo de formação cultural e ética dos funcionários e da comunidade onde são fabricados seus inseticidas e herbicidas. Nós não somos um modelo, nós somos um sistema em evolução, somos um sistema em transformação, somos um sistema que está aprendendo, nós estamos vivendo uma experiência. O que eu diria de que a gente sim tenta fazer é acreditar de que os seres humanos devem ser respeitados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, todas as constituições, o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Corão, todos eles falam do respeito ao ser humano. E nós acreditamos de que nós devemos ser aquilo que nós queremos ver no mundo, como diz Gandhi. Então, eu acho que a gente não deve esperar para que outros deem o primeiro passo. Nós temos que caminhar e acreditamos que muitos outros estão caminhando. Em algum momento lá na frente, nós vamos nos encontrar no mesmo lugar. A empresa faz questão de falar de seu papel nesse tipo de atividade.
Perguntei à coordenadora de responsabilidade social da Fersol o que isso significa. Olha, a gente discute desde a polis, até da Grécia, até chegar aos dias de hoje, certo? Então, nós temos um professor, que é o professor da USP, que vem aqui e durante 2 horas os funcionários discutem o que é política, para entender também o seu papel enquanto cidadão também. Se queremos ter um bairro diferente, com melhor qualidade, nós temos que participar. O que significa isso? E a gente dá uma formação política, não política partidária, é suprapartidária. E o bacana é assim, que os funcionários começam a entender melhor qual o papel político deles também. Nós também, se não temos um papel político, a empresa também tem um papel político fundamental também. Então, essa formação que a gente traz. E concomitantemente a isto, nós temos a ouvidoria do eleitor, que é promover com que os moradores do bairro, que aqui estão, no bairro Dona Catarina, que é do entorno da fábrica, também tem formação política, eles fazem formação junto com os funcionários. Então, se dá um certificado, a gente dá tanto para o funcionário como para o morador do bairro da mesma forma. Eles participam também junto com a formação aqui dentro. E os moradores do bairro se formam como ouvidores da comunidade, para ouvir em cada bairro aqui da região como é que está o nosso poder legislativo da cidade, o poder executivo da cidade. E eles começam a levantar demandas, vão à Câmara, acompanham sessões, levam as suas questões para os vereadores, para o prefeito, né? Isso é muito bacana, porque a gente vê que a gente não precisa só de ter recursos. E grandes empresas falam assim, mas eu não tenho recurso para investir nas questões sociais. Não é recurso, você tem que ter vontade mesmo, política de exercer seu papel social que uma empresa tem. Ao mesmo tempo, vocês trabalham numa indústria potencialmente muito nociva ao meio ambiente, que é a indústria química de defensivos agrícolas. Vocês aprendem também um pouco do impacto socioambiental dessa indústria e como mudar isso? Sim, porque a empresa, a gente discute todo ano sobre a questão do meio ambiente e a gente também envolve a comunidade. Então, este ano a gente fez um concurso de redação com jovens da comunidade, de outras cidades, sobre a questão do meio ambiente. Alunos aqui da 4ª série fizeram vários questionamentos para a Fersol, dizendo, olha, o que vocês fazem? Polui? Como é que polui? Crianças querendo saber. E aí os nossos técnicos da área da segurança e meio ambiente respondem às cartinhas, a gente promove atividades, porque a gente sabe, a empresa está buscando a cada dia fazer pesquisas para que esses produtos sejam cada vez menos nocivos ao homem, né? E também à natureza. Então a gente sabe assim, a empresa gradativamente ela está ano a ano promovendo para que a gente possa ter produtos que não sejam agressivos ao meio ambiente. E saber do presidente da Fersol que nota ele dá para a sustentabilidade de sua empresa. Sua resposta surpreendeu pela honestidade. 7. Por quê? Porque nós passamos do meio de campo. Nós passamos do meio, eu acho que eu estou sendo até benevolente com a Fersol, mas nós passamos do meio do campo, então eu acho de que nós estamos melhor do que a maioria das atividades empresariais no mesmo setor. Ou temos um desejo, temos um compromisso conosco mesmo. E não é maior do que 7, porque nós sabemos que temos um longo caminho a ser percorrido. Aquilo que a gente tem a fazer agora é muito mais difícil do que aquilo que nós já fizemos até o momento. Saí da Fersol com a certeza de que o ponto de interrogação no título do nosso programa segue firme. E dessa vez, com o aval do próprio presidente da empresa. Pelo que vi até agora, parece que a transição das indústrias da velha economia rumo à sustentabilidade é lenta e complexa. Será que conseguiremos acelerar esse processo? Teremos tempo para colher seus frutos?